Em 13 de agosto de 2004, Lindsay Cutshall e Jason Allen, um jovem casal apaixonado e cheio de planos, embarcaram em uma viagem de fim de semana, sem saber que seria sua última. Eles deixaram o acampamento cristão em que trabalhavam como monitores, perto de Sacramento, Califórnia, e dirigiram rumo à costa, com o desejo de explorar São Francisco e as paisagens ao redor. Lindsay, de 22 anos, e Jason, de 26, eram aventureiros por natureza e compartilhavam uma profunda conexão espiritual, planejando abrir seu próprio acampamento cristão após o casamento, marcado para o mês seguinte. Seus amigos e familiares os descreviam como pessoas generosas, cheias de fé e amor pela vida ao ar livre. Mas quando o casal não retornou ao acampamento na data combinada, o que começou como um final de semana divertido logo se transformou em um pesadelo para suas famílias e amigos. As buscas começaram, e, em 18 de agosto de 2004, um helicóptero da polícia, que sobrevoava uma área isolada na costa de Jenner, avistou algo que gelaria o coração de todos: 2 corpos deitados em sacos de dormir na praia de Fish Head. O que inicialmente parecia ser uma tragédia natural rapidamente levantou questionamentos. Não havia sinais de roubo, e os pertences do casal estavam intactos. O que teria acontecido naquela praia tranquila? O que levou ao fim tão brutal de 2 vidas tão promissoras? Essa era a pergunta que intrigaria investigadores e abalaria suas famílias pelos próximos 13 anos. Lindsay Cutshall nasceu em 9 de setembro de 1981, em uma pequena cidade de Ohio, chamada Fresno. Filha de um pastor, Lindsay foi criada em uma família profundamente religiosa, que sempre valorizou a fé, o serviço ao próximo e a simplicidade. Desde muito jovem, ela demonstrou um espírito aventureiro e um desejo de se conectar com a natureza. Além de sua dedicação à fé cristã, Lindsay era uma amante de esportes radicais, como rafting e escalada, atividades que combinavam sua paixão por desafios e seu amor pelo ar livre. Seu maior sonho era fundar um acampamento cristão, onde pudesse ensinar crianças e adolescentes a se conectarem com a natureza e a Deus, enquanto aprendiam sobre sobrevivência e trabalho em equipe. Jason Allen, nascido em 16 de maio de 1978, no estado de Michigan, também cresceu em um lar profundamente religioso. Assim como Lindsay, sua fé desempenhava um papel central em sua vida, moldando seus valores e suas escolhas. Jason era um jovem atlético e destemido, com uma forte inclinação para atividades ao ar livre, como escalada e acampamento. Ele também tinha o sonho de usar sua paixão pela natureza como uma ferramenta para ensinar e inspirar jovens. Com um espírito generoso e uma personalidade cativante, Jason era o tipo de pessoa que facilmente criava laços profundos e duradouros com aqueles ao seu redor. A vida de Lindsay e Jason se cruzou em 2002, quando ambos estavam no Appalachian Bible College, na Virgínia Ocidental. O encontro foi mais do que uma simples coincidência. Parecia que o destino havia reservado aquele momento para unir 2 almas que compartilhavam a mesma visão de mundo e os mesmos valores fundamentais. Ambos estudavam para aprofundar seus conhecimentos religiosos, mas foi o amor pela natureza e pelas aventuras que os aproximou de forma instantânea. Com uma conexão quase imediata, o casal rapidamente se apaixonou, reconhecendo no outro não apenas um parceiro de vida, mas alguém que compartilhava suas ambições e fé. A família Allen, assim como os Cutshall, valorizava a simplicidade, a honestidade e o comprometimento com a fé. Para Bob e Dolores, o amor de Jason pela natureza e sua forte ética cristã eram sinais de que ele seguia um caminho iluminado. Eles sempre apoiaram seus projetos e estavam orgulhosos do homem íntegro e compassivo que Jason havia se tornado. 6 semanas após se conhecerem, Jason pediu Lindsay em casamento, e ela aceitou sem hesitar. O casal ficou noivo em um período surpreendentemente curto, mas, para eles, tudo parecia natural. Eles sabiam que suas vidas estavam destinadas a seguir juntas. O amor que sentiam um pelo outro, aliado sua devoção mútua à fé e ao desejo de construir uma vida de serviço, os uniu de forma inquebrável. Eles não tinham dúvidas sobre seu futuro juntos e rapidamente começaram a planejar a vida como marido e mulher. Assim, o casamento foi marcado para 11 de setembro de 2004, uma data especial que se aproximava rapidamente. O casal queria uma cerimônia simples, desprovida de ostentação, que refletisse sua fé e os laços que haviam construído com suas famílias e amigos. A igreja onde Chris Cutshall, o pai de Lindsay, atuava como pastor, seria o cenário perfeito para o evento. Como um símbolo de suas raízes religiosas, a cerimônia seria conduzida em um ambiente repleto de espiritualidade, amor e conexão familiar. Lindsay e Jason nunca foram do tipo que desejavam grandes festas ou eventos elaborados. Para eles,
O mais importante era a união diante de Deus e de seus entes queridos. Assim, a ideia de uma cerimônia modesta, na companhia daqueles que realmente importavam, combinava perfeitamente com o que ambos valorizavam. Em preparação para o casamento, eles já haviam realizado um chá de panela com familiares e amigos, o que deu um toque ainda mais íntimo e pessoal à fase de planejamento. Esse evento não foi apenas uma comemoração pré-casamento, mas também uma celebração do amor que havia florescido entre eles. Ao longo do período de noivado, o casal demonstrou que estavam comprometidos não apenas com o evento do casamento, mas com a construção de uma vida juntos. Um dos detalhes mais aguardados por ambos era a lua de mel, que também refletia suas personalidades. Ao invés de escolherem um destino luxuoso ou um resort paradisíaco, preferiram algo mais alinhado ao espírito aventureiro que ambos compartilhavam. Para a lua de mel, planejaram uma viagem de acampamento em West Virginia, um lugar repleto de rios e montanhas, onde poderiam fazer rafting e outras atividades ao ar livre. Esse tipo de aventura simbolizava perfeitamente o que os unia: o amor pela natureza, a busca por desafios e a conexão com o mundo criado por Deus. A viagem seria uma oportunidade de se desligarem do mundo externo e, juntos, explorarem a beleza natural de um ambiente que tanto amavam, reforçando ainda mais a união e os votos que estavam prestes a trocar. Além de seus planos pessoais, o casal também compartilhava um grande sonho para o futuro: abrir seu próprio acampamento cristão. Inspirados por suas experiências em atividades ao ar livre e sua fé inabalável, Lindsay e Jason queriam criar um espaço onde pudessem guiar e inspirar jovens a desenvolverem suas habilidades na natureza enquanto fortaleciam sua conexão com Deus. Essa ideia vinha amadurecendo há algum tempo, e ambos viam o acampamento como o propósito maior de suas vidas. Eles sonhavam em oferecer às crianças e adolescentes não apenas diversão e aventura, mas também lições valiosas sobre fé, trabalho em equipe e sobrevivência. Foi com esse espírito que, durante o verão de 2004, o casal trabalhou como monitores no acampamento cristão Rock and Water, na Califórnia. Esse acampamento era focado em atividades ao ar livre e no ensino de lições bíblicas por meio da natureza, algo que ressoava profundamente com os valores e o estilo de vida de Lindsay e Jason. Passar esse verão trabalhando juntos, cuidando de crianças e liderando aventuras ao ar livre, era não apenas uma experiência prazerosa, mas também um treino para o futuro que ambos planejavam. O tempo que passaram no Rock and Water solidificou ainda mais a ideia de que estavam no caminho certo. Ali, podiam vislumbrar como seria a vida depois do casamento, vivendo sua fé, cercados pela natureza, ajudando jovens a encontrar sentido e propósito por meio de atividades que eles mesmos amavam. Em 13 de agosto de 2004, uma sexta-feira, Lindsay Kutschall e Jason Allen decidiram fazer uma pausa no trabalho como monitores no acampamento cristão Rock and Water, onde estavam durante o verão, para realizar uma viagem de fim de semana. Após semanas de dedicação às atividades do acampamento, o casal sentiu que era o momento perfeito para uma pequena aventura antes de o verão terminar e de voltarem para casa, onde o casamento já os aguardava. São Francisco era o destino desejado por Lindsay, que sempre quis conhecer a cidade antes de deixar a Califórnia. A ideia de explorar novos lugares e apreciar a beleza da costa californiana fazia sentido para um casal tão apaixonado por aventuras ao ar livre. Eles planejavam essa viagem como uma oportunidade de se desconectar das responsabilidades do acampamento e passarem um tempo de qualidade juntos, aproveitando a natureza e os lugares icônicos ao redor de São Francisco. O casal saiu na sexta-feira à noite, pouco depois do fim de suas obrigações diárias no acampamento. Eles não tinham um roteiro rígido ou uma programação detalhada, o que era típico de sua personalidade. Ambos gostavam de deixar as viagens fluírem naturalmente, descobrindo novos lugares conforme seguiam adiante. Lindsay e Jason planejavam voltar ao acampamento no domingo à noite, 15 de agosto, prontos para retomar o trabalho com as crianças na segunda-feira. Eles até informaram seus colegas sobre a viagem e garantiram que estariam de volta no horário combinado. A viagem seria feita no carro de Lindsay, um Ford Tempo vermelho de 1992. O carro, embora simples, era confiável e havia servido bem ao casal em outras aventuras. Ele representava, de certa forma, a simplicidade e a praticidade que Lindsay e Jason tanto prezavam. Para eles, não era necessário luxo ou extravagância para ter momentos significativos. Apenas a companhia um do outro e a oportunidade de explorar o mundo ao seu redor já bastavam. O Ford Tempo os acompanharia em mais uma jornada, enquanto percorriam as belas estradas costeiras da Califórnia. O casal saiu com poucos pertences, levando apenas o essencial para um fim de semana de acampamento. O que tornava essa viagem ainda mais especial era o espírito despreocupado e espontâneo que a envolvia. Não havia reservas em hotéis nem compromissos,
apenas o desejo de conhecer novos lugares e criar memórias juntos. A segunda-feira, 16 de agosto de 2004, amanheceu como qualquer outro dia no acampamento onde Lindsay e Jason trabalhavam como monitores. Os outros funcionários começaram suas atividades matinais, esperando que o casal voltasse a tempo para reassumir suas funções. No entanto, conforme as horas passaram e Lindsay e Jason não apareceram, a inquietação começou a crescer. O casal havia mencionado que faria uma viagem de fim de semana, mas não deram muitos detalhes sobre o roteiro ou onde planejavam pernoitar. Eles apenas disseram que voltariam na noite de domingo, pois tinham responsabilidades no acampamento na segunda-feira. Quando o fim da tarde chegou e eles ainda não tinham dado notícias, os colegas começaram a se preocupar. Lindsay e Jason eram conhecidos por serem extremamente responsáveis e comprometidos. Não aparecer para o trabalho sem avisar era algo que não combinava com a personalidade de nenhum dos dois. Além disso, eles estavam a poucas semanas do casamento e não havia motivo para que desaparecessem sem explicação. Os amigos no acampamento tentaram ligar para os celulares do casal, mas não obtiveram resposta. No início, ainda havia uma tentativa de manter a calma. Talvez tivessem tido um problema com o carro, talvez estivessem em uma área sem sinal. Mas, conforme a noite avançava e nenhuma mensagem ou ligação era retornada, o receio se transformou em alarme. Na manhã do dia 17 de agosto, terça-feira, os funcionários do acampamento decidiram que era hora de agir. Eles entraram em contato com as autoridades locais e relataram o desaparecimento de Lindsay e Jason. Paralelamente, os diretores do acampamento também notificaram os pais dos jovens, que estavam em Ohio, no caso de Lindsay, e Michigan, no caso de Jason. Ao receberem a notícia, as famílias souberam imediatamente que algo estava errado. Os pais de Lindsay, Kate e Chris Kutchal, bem como os de Jason, Bob e Delores Allen, tinham plena confiança nos filhos e sabiam que eles jamais sumiriam sem dar explicações. Sem perder tempo, ambas as famílias embarcaram em voos para a Califórnia para ajudar nas buscas. O maior problema que os investigadores enfrentavam era a total falta de informações concretas sobre o paradeiro do casal. Como eles decidiram viajar espontaneamente e não deixaram um itinerário fixo, ninguém sabia ao certo quais locais tinham visitado ou onde haviam passado as noites. Os policiais começaram um trabalho investigativo perguntando aos colegas do acampamento se Lindsay e Jason haviam mencionado hotéis, pousadas ou pontos turísticos específicos. Mas, como o casal gostava de aventuras e viagens espontâneas, suas escolhas eram imprevisíveis. O tempo estava contra as buscas. Cada hora que passava tornava a situação mais preocupante. A Califórnia é um estado extenso, e sem pistas concretas. A tarefa de encontrar Lindsay e Jason era como procurar uma agulha no palheiro. Desesperada por respostas, Kate Kutchal tomou a iniciativa de contatar estações de rádio e jornais locais, pedindo ajuda para divulgar o desaparecimento de sua filha e do noivo. A esperança era que alguém pudesse ter visto o casal ou seu carro vermelho e fornecesse informações úteis para a investigação. Enquanto isso, os policiais começaram a examinar registros de atividades financeiras dos jovens, verificando se eles haviam feito compras com cartões de crédito ou saques em caixas eletrônicos nos últimos dias. Na manhã de 18 de agosto de 2004, a busca por Lindsay Kutchal e Jason Allen ainda estava sem respostas concretas. Policiais, familiares e voluntários percorriam diferentes regiões da Califórnia em uma tentativa desesperada de localizar o casal desaparecido. No entanto, foi por um acaso do destino que as autoridades finalmente encontrariam Lindsay e Jason, não da maneira que todos esperavam, mas da forma mais trágica possível. Naquele dia, um chamado de emergência foi feito para o escritório do xerife do condado de Sonoma. Um homem que fazia trilha em uma área remota da costa, perto da cidade de Jenner, havia ficado preso em uma encosta íngreme e não conseguia descer em segurança. Para resgatá-lo, um helicóptero da polícia foi enviado para sobrevoar a região da Fish Head Beach, uma praia isolada e de difícil acesso, cercada por falésias e formações rochosas. Enquanto a equipe aérea procurava pelo homem encurralado na encosta, o piloto do helicóptero notou algo estranho no chão da praia. Entre as dunas e a vegetação esparsa, havia um pequeno abrigo improvisado feito de galhos e pedaços de madeira trazidos pela maré. Próximo a esse abrigo, 2 sacos de dormir estavam estendidos lado a lado. De início, parecia que 2 pessoas estavam apenas descansando, mas havia algo em comum: elas não se moviam. O piloto relatou sua observação imediatamente às autoridades em terra, informando as coordenadas exatas do local. Uma equipe de policiais foi enviada para verificar a cena. Ao chegarem à praia, os policiais se aproximaram cautelosamente dos sacos de dormir.
A expectativa inicial era encontrar andarilhos ou viajantes que tivessem adormecido na praia. No entanto, quando os oficiais chamaram as pessoas e não obtiveram resposta, perceberam que algo estava muito errado. Ao abrirem os sacos de dormir, os investigadores se depararam com uma cena brutal. 2 corpos, um masculino e um feminino, jaziam lado a lado, cada um com um ferimento fatal na cabeça. Ambos estavam vestidos e não havia sinais de luta ou agressão física. Parecia que haviam sido atacados enquanto dormiam, sem tempo de reação. A cena era inquietante. Tudo indicava que não se tratava de um assalto ou crime motivado por roubo. Os pertences do casal, incluindo suas mochilas, celulares, carteiras com dinheiro e até uma câmera fotográfica, estavam intactos ao lado dos corpos. Nada havia sido levado. Enquanto os investigadores isolavam a área, uma nova descoberta forneceu um elo crucial para identificar as vítimas. Não muito longe dali, estacionado em um penhasco com vista para a praia, havia um carro vermelho, um Ford Tempo 1992. A posição do veículo parecia sugerir que os donos haviam chegado à praia de forma intencional e haviam descido por uma trilha íngreme até a areia. A polícia rapidamente verificou a placa do veículo no sistema e confirmou que o carro pertencia a Lindsay Cutshall, a jovem desaparecida há 5 dias. A localização do veículo reforçava a ideia de que as vítimas na praia eram, de fato, Lindsay e seu noivo, Jason Allen. A confirmação oficial veio pouco depois, quando os corpos foram removidos da cena e transportados para exames forenses. Com a identificação confirmada, a trágica notícia foi repassada às famílias dos jovens. Para os pais de Lindsay e Jason, que tinham viajado para a Califórnia na esperança de encontrar seus filhos vivos, a notícia foi devastadora. O sonho do casamento, que deveria acontecer em poucas semanas, foi abruptamente interrompido. O caso, que até então era apenas um desaparecimento misterioso, agora se transformava em um brutal duplo homicídio. A pergunta que ficava era: quem teria assassinado um jovem casal de maneira tão cruel e sem motivo aparente? A descoberta dos corpos de Lindsay Cutshall e Jason Allen marcou o início de uma investigação complexa e sem respostas imediatas. Os detetives logo perceberam que estavam lidando com um crime peculiar, pois não havia sinais de roubo ou luta. Os pertences do casal permaneciam intocados ao lado dos corpos. Nada indicava que Lindsay ou Jason tivessem tentado fugir ou se defender, reforçando a suspeita de que haviam sido atacados enquanto dormiam, sem qualquer chance de reação. A análise inicial dos corpos confirmou que ambos haviam sido mortos com tiros na cabeça, executados de maneira fria e calculada. A ausência de agressão física ou sinais de violência além dos disparos levantava ainda mais dúvidas sobre o que poderia ter motivado o crime. Outro detalhe relevante foi a ausência de qualquer indício de agressão sexual. O legista confirmou que Lindsay não sofreu violência antes de sua morte, afastando a hipótese de um crime sexual. Essa informação deixou os investigadores ainda mais intrigados. Para os investigadores, o fato de nada ter sido levado sugeria que não se tratava de um assalto que dera errado, mas sim de um homicídio premeditado. Se o motivo não era financeiro ou sexual, então qual poderia ser? Uma das primeiras descobertas cruciais foi feita pela perícia ao analisar os projéteis retirados dos corpos. Os especialistas determinaram que as balas foram disparadas de um rifle calibre .45, fabricado pela empresa Marlin. Esse detalhe chamou atenção porque essa arma não era comum na região. Rifles Marlin desse calibre eram conhecidos por serem utilizados em caça de animais de grande porte e geralmente pertenciam a colecionadores ou caçadores experientes. O fato de o assassino ter usado uma arma tão específica indicava que ele não era um criminoso qualquer, mas alguém que possuía familiaridade com armas de fogo e talvez até tivesse planejado o ataque com antecedência. Com poucas pistas concretas, os detetives começaram a vasculhar a cena do crime em busca de qualquer vestígio que pudesse fornecer um caminho para seguir. Uma descoberta chamou atenção: uma garrafa de cerveja vazia, deixada a poucos metros dos corpos. Esse detalhe poderia parecer insignificante, mas a marca da cerveja era incomum na Califórnia, sendo mais popular em estados vizinhos. A garrafa foi enviada para análise forense, na esperança de que alguma impressão digital ou vestígio de DNA pudesse levar ao assassino. Enquanto isso, as autoridades começaram a reconstruir os últimos dias do casal, entrevistando moradores, turistas e comerciantes que poderiam ter visto Lindsay e Jason antes do crime. Algumas testemunhas relataram ter visto o casal em diferentes pontos ao longo da costa, confirmando que haviam explorado a região antes de decidir passar a noite na praia isolada onde foram mortos. No entanto, ninguém se lembrava de vê-los acompanhados de qualquer pessoa suspeita ou de terem se envolvido em alguma situação de risco.
A investigação começava a tomar forma, mas, apesar das primeiras pistas, os detetives ainda não tinham um suspeito. O rifle era raro, a cena do crime estava praticamente limpa, e a garrafa de cerveja havia retornado da análise e tinha DNA que não pertencia a nenhuma das vítimas. O DNA foi colocado em bancos de dados, mas nada foi encontrado. A investigação do assassinato de Lindsay Cutshall e Jason Allen avançava lentamente, frustrando tanto os detetives quanto as famílias das vítimas. Sem testemunhas diretas e com poucas evidências físicas na cena do crime, as autoridades dependiam da perícia para encontrar qualquer pista que pudesse ajudar a esclarecer o caso. Os detetives sabiam que a solução do caso exigiria tempo, paciência e uma abordagem minuciosa. Para estimular novas pistas, o escritório do xerife do condado de Sonoma anunciou uma recompensa de $50 mil por informações que levassem à captura do assassino. A esperança era que alguém da comunidade tivesse visto ou ouvido algo e se sentisse motivado a falar. Nos primeiros meses após o anúncio da recompensa, a polícia recebeu uma enxurrada de ligações e relatos. Muitas das pistas vinham de pessoas que alegavam ter informações sobre possíveis suspeitos, enquanto outras eram meras especulações ou teorias sem fundamento. Algumas ligações indicavam a presença de indivíduos estranhos na região na época do crime, mas nenhuma das informações levou a um avanço significativo. A polícia concentrou esforços em identificar possíveis criminosos que pudessem estar na área de Jenner em agosto de 2004. A análise de registros de prisão e fichas criminais revelou alguns nomes de interesse, mas, sem evidências físicas, nenhum suspeito pôde ser formalmente indiciado. Os investigadores também tentaram rastrear donos de rifles Marlin calibre .45, a arma usada no crime, mas esse caminho se mostrou infrutífero, pois o modelo não era registrado de maneira sistemática na Califórnia. Ao longo dos anos, o caso parecia cada vez mais difícil de resolver. Sem provas concretas, os detetives começaram a considerar possíveis padrões em crimes semelhantes. Foi assim que um nome chamou a atenção: Joseph Henry Burgess, um andarilho com histórico violento que havia sido ligado a homicídios em circunstâncias parecidas. Burgess já era conhecido das autoridades por ser um criminoso errante, que vagava pelos Estados Unidos e pelo Canadá, muitas vezes vivendo de maneira isolada em áreas remotas. Seu nome ganhou notoriedade por seu envolvimento no assassinato de um casal na década de 1970, em um crime que lembrava muito o caso de Lindsay e Jason. O casal canadense fora encontrado morto dentro de uma barraca em um acampamento, também assassinado durante o sono. Os investigadores se aprofundaram na rotina de Burgess, tentando estabelecer sua localização em agosto de 2004. Testemunhas relataram tê-lo visto em diferentes estados americanos naquela época, o que levantou dúvidas sobre sua possível participação no crime. Além disso, não havia qualquer evidência forense que o ligasse diretamente ao caso. Nenhuma impressão digital ou DNA compatível foi encontrado, e seu histórico de movimentação indicava que ele poderia não estar na Califórnia no momento dos assassinatos. Mesmo com seu histórico violento e a semelhança com crimes anteriores, Burgess acabou sendo descartado como principal suspeito. A ligação com o caso de Lindsay e Jason se mostrou frágil demais para justificar uma acusação formal. Ainda assim, sua captura foi uma vitória para as autoridades, pois ele era procurado por outros homicídios. O fracasso na identificação de um culpado tornava o caso cada vez mais frio. O tempo passava, as pistas se esgotavam, e os familiares de Lindsay e Jason temiam que a justiça nunca fosse feita. Os anos passaram e o caso do assassinato de Lindsay Cutshall e Jason Allen permaneceu sem solução. A cada aniversário da tragédia, suas famílias continuavam a buscar respostas, mas a investigação parecia ter chegado a um beco sem saída. Nenhuma nova pista relevante surgia, e o tempo apenas tornava a resolução do crime ainda mais improvável. No entanto, em 2017, 13 anos após os assassinatos, uma reviravolta inesperada mudou tudo. Na cidade de Forestville, Califórnia, a polícia foi chamada para atender a um homicídio ocorrido dentro de uma residência. O crime, aparentemente doméstico, envolvia um homem que havia assassinado seu próprio irmão durante uma discussão. O autor do disparo era Shane Gallon, um sujeito conhecido na região por seu comportamento errático, histórico de violência e tendências extremistas. Ele já tinha passagens pela polícia e uma reputação de ser instável e agressivo. Ao ser preso pelo assassinato de seu irmão, Shane Gallon demonstrou um comportamento peculiar. Diferente de outros criminosos que tentam negar sua culpa, ele parecia indiferente e até mesmo conformado com sua situação. No entanto, o que aconteceu durante os interrogatórios foi totalmente inesperado. Sem qualquer pressão dos detetives,
Ele espontaneamente confessou ter sido responsável pela morte de Lindsay Cutshall e Jason Allen em 2004. A frieza com que Gallon relatou os assassinatos chocou os investigadores. Ele afirmou que, no dia 14 de agosto de 2004, enquanto dirigia pela região de Jenner, viu o casal descendo em direção à praia de Fish Head Beach. O local era isolado e pouco frequentado, especialmente à noite. Segundo ele, ao notar que os jovens pretendiam pernoitar ali, uma ideia macabra se formou em sua mente. Ele disse que ouviu vozes em sua cabeça que o mandavam matar o casal. Durante a madrugada do dia 15 de agosto, Gallon pegou seu rifle Marlin calibre .45 e retornou à praia. A essa altura, Lindsay e Jason já estavam dormindo profundamente dentro de seus sacos de dormir. Movendo-se no escuro e iluminando seu caminho com uma lanterna, ele se aproximou silenciosamente. Sem qualquer hesitação, levantou a arma e disparou primeiro contra Jason. O tiro foi fatal, mas o barulho do disparo acordou Lindsay, que teve um instante de consciência antes de ser baleada também. Ambos morreram sem qualquer chance de reação. Após os disparos, Gallon não fugiu imediatamente. Ele permaneceu no local por alguns instantes, observando os corpos imóveis, como se estivesse absorvendo o que havia acabado de fazer. Sabendo que poderia ser identificado pela arma, ele recolheu as cápsulas das balas, garantindo que não deixaria evidências que pudessem ligá-lo ao crime. Em seguida, ele voltou para casa, levando consigo as cápsulas e o rifle. Nos dias seguintes, temendo ser descoberto, Gallon pediu a seu pai que escondesse o rifle usado nos assassinatos. O homem, sem questionar, atendeu ao pedido do filho e guardou a arma. Durante anos, o rifle permaneceu oculto, longe do alcance da polícia. O pai de Gallon faleceu antes de seu crime vir à tona, levando consigo o segredo sobre o paradeiro da arma. A confissão de Gallon por si só já era uma peça crucial no caso, mas os investigadores ainda precisavam de provas concretas que ligassem o criminoso ao local do crime. Quando seu DNA foi coletado e comparado às evidências antigas, os resultados confirmaram o que muitos temiam. O perfil genético encontrado na garrafa de cerveja próxima aos corpos pertencia a Sean Gallon. Durante anos, aquela garrafa foi considerada uma pista vaga, mas agora se tornava a peça que faltava para confirmar sua presença na cena do crime. Após 13 anos de mistério, finalmente havia uma resposta. O homem que assassinou Lindsay Cutshall e Jason Allen não era um criminoso em fuga, um andarilho ou um assaltante oportunista. Era alguém que simplesmente escolheu matar por matar, sem motivo lógico, guiado por suas próprias alucinações e tendências psicóticas. A justiça, enfim, começava a ser feita. Quando as famílias de Lindsay Cutshall e Jason Allen receberam a notícia de que o assassino finalmente havia confessado, a reação foi um misto de choque, dor e alívio. Por 13 anos, eles viveram com a angústia de não saber quem havia tirado a vida de seus filhos, e mais do que isso, por quê? Agora, a resposta finalmente chegava, mas de uma forma ainda mais cruel do que poderiam imaginar. Os pais de Lindsay, Kate e Chris Cutshall, sempre mantiveram a esperança de que o assassino seria encontrado, mas nunca poderiam prever que a motivação seria tão vazia e aleatória. Ao descobrir que Sean Gallon matou sua filha e seu futuro genro simplesmente porque ouviu vozes que o mandavam fazer isso, Kate sentiu uma revolta indescritível. Não houve qualquer briga, desentendimento ou razão concreta para aquele ataque. Eles estavam apenas dormindo, em paz, quando foram brutalmente assassinados. Os pais de Jason, Bob e Dolores Allen, que viajaram inúmeras vezes à Califórnia em busca de respostas ao longo dos anos, sentiram um peso imenso ao ouvir o nome do assassino. A confissão de Sean Gallon foi o ponto de virada que finalmente trouxe uma conclusão para o caso que assombrou as autoridades por 13 anos. Mas, apesar de sua admissão de culpa, o processo judicial ainda levaria tempo até que a justiça fosse, de fato, aplicada. Com as provas concretas em mãos, incluindo sua confissão detalhada, a confirmação do DNA na garrafa de cerveja e os relatos sobre o rifle ocultado por seu pai, os promotores garantiram que Gallon enfrentaria as consequências de seus crimes da forma mais severa possível. Durante os procedimentos judiciais, ficou claro que Gallon não demonstrava qualquer remorso. Sua expressão permanecia vazia, sem traços de arrependimento pelo que havia feito. Seu advogado tentou argumentar que ele sofria de transtornos mentais graves, alegando que as vozes em sua cabeça teriam sido responsáveis por levá-lo a matar. No entanto, os promotores apresentaram um caso sólido, demonstrando que, apesar de seu estado psicológico perturbado, Gallon tinha plena consciência do que estava fazendo e tomou medidas deliberadas para não ser pego. Ele recolheu as cápsulas das balas,
se livrou da arma e manteve o silêncio sobre o crime por mais de uma década. Em junho de 2019, Sean Gallon foi oficialmente condenado. A sentença refletiu a brutalidade e a frieza de seus atos. 2 penas de prisão perpétua consecutivas sem possibilidade de liberdade condicional, uma para cada assassinato cometido na praia de Fish Head Beach. Além disso, foi condenado a 94 anos adicionais pelo assassinato de seu irmão, ocorrido em 2017. No dia da sentença, as famílias de Lindsay Cutshall e Jason Allen estiveram presentes no tribunal. Kate Cutshall, mãe de Lindsay, levou consigo o vestido de noiva que sua filha nunca teve a chance de usar. Em um momento comovente, ela segurou o vestido diante do tribunal e olhou para Gallon, dizendo que aquele vestido, agora vazio, representava tudo que ele havia tirado de sua filha. Sua voz tremia de dor, mas também de determinação. O pai de Jason, visivelmente emocionado, declarou que, embora a justiça terrena tivesse sido feita, nada poderia preencher o vazio deixado pela perda do filho. Após tantos anos de incerteza, o caso finalmente estava encerrado. Mas, para as famílias, a ausência de Lindsay e Jason nunca seria esquecida. Determinados a transformar a tragédia em um legado positivo, seus pais criaram projetos e eventos em homenagem ao casal, celebrando suas vidas e o impacto que tiveram sobre aqueles que os conheceram. Mesmo diante da crueldade sem sentido de seus assassinatos, a memória de Lindsay e Jason permaneceu intacta, irradiando amor, fé e a lembrança de 2 almas jovens que partiram cedo demais.